Graça e paz, irmãos. Meu nome é Mariana e eu vim deixar uma palavra rapidinho para vocês no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Essa passagem aqui, o contexto dela, é quando Daniel fica sabendo do decreto. Que decreto era esse, Mariana? Era que todo aquele que orasse a Deus, que buscasse a Deus e não ao rei, seria entregue, seria colocado na cova dos leões para morrer. Né? E Daniel sabia que ele provavelmente ia ser jogado na cova dos leões, porque ele buscava a Deus e ele não ia deixar de fazer isso por causa do decreto. Né? E exatamente nesse momento em que ele vai buscar a Deus, fazer algo que ele estava acostumado a fazer, as autoridades do governo viram ele orando, ou seja, eles encontraram a prova que eles queriam para acusar Daniel de algo, né? Eles viram Daniel orando. Então Daniel orou, Daniel buscou. Assim que esse decreto saiu, Daniel orou, Daniel buscou a Deus em Deus uma solução, né? E o que a gente pode tirar disso para as nossas vidas? O que o Espírito Santo fala conosco por meio dessa passagem? Que a oração, ela alinha o nosso coração e nos capacita para viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Como assim, Mariana? Para Daniel passar pela cova dos leões, antes ele passou pela oração, antes ele buscou a Deus, antes ele buscou a vontade de Deus. Com certeza deve ter batido medo nele, deve ter batido insegurança, 1000 sentimentos que devem ter batido nele. Mas ele buscou a Deus. Né? E antes dele passar pela cova dos leões, ele buscou a Deus. E Deus capacitou ele para passar pela cova dos leões. Ele não passou sozinho pela cova dos leões, ele passou com Deus. Então, Deus ele alinha o nosso coração para viver os propósitos dele por meio da oração. Quando a gente está orando, a gente fica até meio assim, a nossa vontade vai ser feita. A gente coloca tudo diante de Deus, a gente apresenta os nossos sonhos, nossos projetos para Deus. Mas quando chega no final da oração, a gente já não é mais a mesma pessoa. A gente já está mais calmo, a gente já está mais confiante, a gente já está mais seguro no Senhor. Então a oração, ela alinha o nosso coração, ela nos capacita para viver o que realmente Deus quer para nossas vidas. E Deus trouxe à minha memória também o exemplo de Jesus. Com Jesus também foi assim. Jesus, ele estava no Getsemane, ele estava orando. É aquela famosa passagem que ele está orando e ele fala para Deus, passa de mim esse cálice. Ou seja, até Jesus ele chegou a pedir isso. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque parece ser muito pesado. Então até Jesus passou por esse momento, mas ele estava na oração. E quando ele desceu do Getsemane, ele foi entregue. Ele morreu na cruz por nós, ele foi traído. Então, a oração, ela alinha o nosso coração, ela nos capacita para viver a vontade, o propósito de Deus nas nossas vidas. É na oração que a gente se entrega, é na oração que a gente coloca toda a nossa vulnerabilidade para Deus. E Deus nos capacita, alinha o nosso coração para viver a vontade dele. Jesus falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, o Senhor já estava alinhando o coração dele para o propósito de Deus. O propósito de Deus era Jesus ser entregue, morrer na cruz por nós, para que a gente tivesse vida eterna, salvação por meio de Cristo Jesus. E a mesma coisa com Daniel. Daniel, ele orou, ele buscou o Senhor, ele tinha uma vida de confiança com Deus. Então o Senhor alinhou o coração dele para viver o propósito de Deus na vida dele. E nesse momento o propósito era ele passar pela cova dos leões, que o Senhor passaria com ele. Então ainda que Daniel tivesse pedido ou não para Deus para que não passasse pela cova dos leões, para que ele não fosse pego orando ou qualquer coisa do tipo, o Senhor alinhou o coração dele, o Senhor preparou, capacitou ele para que ele pudesse passar pela cova dos leões. Então o Senhor, ele alinha o nosso coração, ele alinha para que a gente possa viver o propósito dele nas nossas vidas. Então a oração é uma forma que Deus tem também de alinhar o nosso coração e nos capacitar para viver a boa. É uma forma que Deus tem também para que a gente venha viver a vontade de Deus. Amém.